Há apenas Language Not Registered for Generation Minutos. Um anúncio de emergência arrepiante ecoou pelos corredores da realeza. A princesa Anne e a princesa Catherine, geralmente estoicas e ponderadas, apareceram lado a lado para confirmar uma crise diretamente ligada a Meghan Markle. Mas este não era apenas mais um escândalo. Era uma verdadeira emergência real, fruto de camadas de engano que vinham crescendo silenciosamente há meses. Antes de nos aprofundarmos no que isso realmente significa para a família real, certifique-se de se inscrever para não perder nenhuma atualização. Tudo começou com uma breve, porém impactante aparição em frente à Clarence House. As câmeras se apressaram para registrar o momento em que a princesa Anne, com sua calma e autoridade características, estava ao lado de uma princesa Catherine, visivelmente abalada. Juntas, elas se dirigiram à imprensa com a solenidade geralmente reservada para emergências nacionais. O tom era conciso, as palavras ponderadas, mas o que mais impressionou a nação não foi o que foi dito, e sim o que não foi. Elas falaram sobre a integridade da realeza sendo minada e alertaram sobre consequências irreversíveis. Nenhum nome foi mencionado, mas a implicação era ensurdecedora. A crise era interna pessoal e tinha um nome: Meghan Markle. Alega-se que membros da realeza foram enganados durante meses, alguns até disseram anos, por informações que agora parecem ser profundamente falsas. A extensão do engano não foi totalmente revelada, mas o olhar de Anne dizia tudo. Não se tratava mais de tensões familiares. Era uma ameaça direta à credibilidade da monarquia. Fontes próximas ao palácio confirmaram que a decisão de fazer essa declaração não foi tomada de forma leviana. Na verdade, ela veio após uma acirrada discussão interna que durou a noite toda. Alguns assessores imploraram por discrição, instando os membros da família real a lidarem com o assunto em particular. Mas Anne e Catherine já não aguentavam mais. Acreditavam que o silêncio delas só havia dado mais força à disseminação das mentiras. Agora o público precisava saber que algo tinha dado muito errado. Informantes revelam que a gota d'água foi um documento confidencial que Meghan supostamente teria compartilhado com equipes jurídicas ligadas à sua fundação, cujos detalhes contradiziam os registros reais existentes. Quando Ana e Catarina cruzaram as informações dessas alegações, ficou claro que uma linha havia sido cruzada, e uma vez cruzada, não haveria volta. Mas mesmo agora, o palácio permanece em silêncio sobre a extensão total do que foi descoberto. Tudo o que foi divulgado publicamente foram indícios sinistros e frases enigmáticas. O suficiente para alimentar especulações, mas não o bastante para esclarecer a situação. Sem dúvida, foi uma estratégia, uma mensagem para Meghan de que estavam observando, documentando e preparados para agir. A reação do público foi imediata e intensa. As redes sociais explodiram em minutos. Comentaristas da realeza criaram teorias sobre qual poderia ser a emergência. Seria um vazamento, uma invenção, uma traição no mais alto escalão. Ninguém sabe ao certo, mas todos sentem que isso é apenas o começo. Porque não se tratava de um comunicado de imprensa comum. Era uma detonação controlada, que deixou a monarquia tremendo e o mundo exigindo respostas. Para entender como o palácio chegou a esse ponto crítico, precisamos retornar ao desmoronamento silencioso que começou semanas atrás, a portas fechadas. A família real sempre manteve silêncio diante da controvérsia, mas desta vez o silêncio não pôde mais protegê-los. Por trás das expressões graves de Anne e Catherine esconde-se uma verdade oculta. A teia de manipulação de Meghan em seu círculo íntimo foi se infiltrando lentamente nos escalões do palácio, deixando um rastro de divisão, confusão e traição. Tudo começou silenciosamente. Enquanto o público estava distraído com cerimônias suntuosas e aparições cuidadosamente orquestradas, Catherine notava algo perturbador. Pequenas inconsistências escondidas em documentos reais. Uma data aqui, uma assinatura ali. A princípio, ela pensou que fosse um erro administrativo, mas à medida que investigava a fundo a trama, começou a ruir. Cruzando agendas, anotações particulares e registros de arquivo, ela descobriu informações conflitantes diretamente ligadas às alegações de Meghan, algumas das quais já haviam moldado a percepção pública dos eventos da realeza.
Quanto mais Catherine investigava, mais claro ficava que não se tratava de uma coincidência. Cronologias importantes, envolvendo compromissos reais, convites pessoais e até mesmo divulgações financeiras, haviam sido sutilmente alteradas em favor de Meghan, mas não se tratava apenas de arquivos internos. E-mails vazados, alguns postados anonimamente em fóruns criptografados, insinuavam uma colaboração secreta entre Meghan e um pequeno círculo de assessores baseados fora do Reino Unido. Essas comunicações, cuidadosamente redigidas e muitas vezes vagas, pintavam um quadro perturbador de estratégia e influência a longo prazo. Ao perceber as implicações, Catherine recorreu à única outra integrante da família real, conhecida por sua inabalável dedicação ao dever, a princesa Anne. Ao contrário dos outros, Anne não hesitou. Ela começou a compilar uma cronologia confidencial, baseando-se em anotações manuscritas, registros de acesso à agenda e correspondências privadas. Mas, quando tentou discretamente alertar o rei Charles e Camila, suas preocupações foram prontamente descartadas. Charles teria se referido à situação como um lamentável mal-entendido, embora Camila tenha supostamente pedido moderação, alegando preocupação com a imagem pública, em vez de uma escalada. Essa decisão se provaria custosa. Com a liderança do palácio relutante em agir, Anne e Catherine foram deixadas a trabalhar nos bastidores. Cada semana trazia novas inconsistências, novas camadas de suspeita. Corriam rumores sobre o posicionamento estratégico de Meghan durante eventos importantes, pedidos de audiências privadas com dignitários estrangeiros, aparições programadas para minar a mensagem oficial da família real e edições não autorizadas em comunicados de imprensa. Aos poucos, a ilusão de unidade começou a ruir. Dentro da casa real, os funcionários começaram a tomar partido. Alguns permaneceram leais ao protocolo, enquanto outros, seja por encantamento ou intimidação, inclinaram-se para o silêncio. A confiança deteriorou-se rapidamente, e ainda assim, o público permaneceu alheio, alimentado apenas pela narrativa polida, projetada pela máquina real. Mas Catarina sabia que se a base da monarquia fosse construída sobre narrativas falsas, o dano seria catastrófico. Não se tratava mais de família, tratava-se da própria coroa. Ela e Anne entenderam que não podiam mais adiar. As mentiras não foram apenas sussurradas, foram escritas, registradas e seladas na história da realeza. À medida que os fios da traição se tornavam mais claros, um silêncio perigoso começou a se desfazer no círculo íntimo, especialmente entre William e Charles. A fúria do príncipe William não era ruidosa, era gélida. Nos bastidores do palácio, pessoas próximas descrevem um príncipe que se sentia traído, não apenas por Meghan, mas também pela hesitação de sua própria família em agir. À medida que o peso das mentiras se tornava inegável, William emitiu um aviso arrepiante. Se isto vier a público, sem a nossa resposta, a monarquia poderá não se recuperar. A situação vinha se agravando há semanas. William, sempre o belo herdeiro, manteve suas preocupações em segredo, a princípio. Mas, conforme mais discrepâncias vieram à tona, graças à investigação incansável de Catherine e Anne, sua paciência se esgotou. Ele solicitou uma revisão interna completa, não um gesto simbólico, mas uma investigação real com acesso a comunicações privadas, eventos arquivados e entrevistas com funcionários. Ele queria respostas, não garantias. Em vez disso, o que recebeu foi resistência. Camila, preocupada com a imagem pública, teria alertado que qualquer investigação formal poderia abrir a caixa de Pandora. Vários conselheiros seniores, ainda leais à imagem de unidade, insistiram para que William deixasse o assunto para lá. Alegaram que não valia a pena a reação negativa, que a memória pública se apagaria e que confrontar Meghan só alimentaria a narrativa dela. Mas William enxergou através disso. Para ele, não se tratava de drama. Tratava-se da verdade e da sobrevivência da coroa. O ponto de ruptura ocorreu durante uma reunião privada em Sandringham. Lá, em uma sala carregada de tensão real, William confrontou diretamente seu pai. Ele apresentou as evidências à cronologia dos eventos o impacto. Mas Charles, sempre cauteloso,
recusou-se a agir de forma decisiva. Ele temia o escândalo, temia a divisão e, talvez acima de tudo, temia enfrentar as consequências emocionais que se seguiriam. A discussão foi breve, mas devastadora. Palavras nunca antes ditas foram proferidas. Segundo relatos, William saiu da sala sem sequer se curvar. Logo depois, um áudio vazou. A gravação, abafada e claramente não destinada ao público, captou William falando com um confidente não identificado. Sua voz embargava de exaustão. Eles sabiam, disse ele. Eles viram os sinais e mesmo assim não fizeram nada. Era a voz de um futuro rei não apenas furioso, mas profundamente ferido. Em meio a tudo isso, Catarina permaneceu resoluta. Enquanto muitos questionavam a sensatez de agravar a situação, ela apoiou o marido com firmeza inabalável. Ela sabia o preço do silêncio. Já o havia pago, em manchetes, em sussurros, em acusações veladas sobre seu caráter e sua família. Agora, não aguentava mais ver William arcar com as consequências sozinho. Dentro do palácio de Buckingham, a atmosfera mudou. Os conselheiros se dividiram em facções. Alguns apoiavam o apelo de William por transparência. Outros insistiam no controle de danos e no silêncio. Mas ninguém podia mais negar. A situação estava fora de controle. Era explosiva. E, no entanto, em meio a todo o caos, Anne observava em silêncio. Ela já havia tomado as suas próprias providências, reunindo o que precisava e planejando os próximos passos. Enquanto o palácio debatia e William fervia, fria de fúria, Anne se preparava para agir. Porque às vezes, para proteger a coroa, não se espera por permissão, simplesmente se age. Mas, justamente quando as tensões pareciam atingir o ápice, foi a princesa Anne quem fez uma jogada que transformou sussurros em guerra. Anne, a executora silenciosa do palácio, raramente se coloca sob os holofotes. Mas desta vez, ela fez mais do que falar, ela exigiu. Em uma reunião de emergência com o rei Charles, ela entregou provas sigilosas com um ultimato arrepiante. Se você não agir, eu agirei. A última linha de defesa da monarquia acabara de mostrar sua verdadeira face. Anne observara por tempo demais, ouvira em silêncio a influência de Meghan se aprofundar, suas invenções se espalhando pelas narrativas da imprensa e pelos registros reais. Mas Anne não era movida por ego ou emoção. Era movida pelo dever. E quando o dever é ameaçado, ela não hesita. Ao longo de semanas, reuniu recibos, correspondências privadas, inconsistências internas, listas de convidados, falsificadas, itinerários alterados e mensagens manipuladas. Algumas das alegações eram sutis, outras chocantemente ousadas, mas todas apontavam para uma única verdade. Meghan havia reescrito a narrativa do palácio para servir aos seus próprios interesses. O dossiê compilado por Ana era meticuloso, quase cirúrgico. Cada documento tinha referências cruzadas, cada citação era respaldada por evidências com data e hora. E embora Catarina tivesse descoberto as inconsistências originais, foi Ana quem transformou as peças em uma arma afiada demais para ser ignorada. Ela não esperou por permissão. Ana ignorou os cortesãos reais e os secretários particulares e entrou direto no gabinete particular do rei Carlos, sem aviso prévio, sem demora. Assim que entrou, colocou o dossiê sobre a mesa dele e deixou claro que as mentiras haviam atingido um nível que colocava em risco a própria instituição. E se Carlos não agisse para proteger o nome da família, ela tornaria tudo público com ou sem o consentimento dele. Camila tentou intervir como sempre fazia, quando as tensões no palácio ameaçavam explodir. Mas desta vez, sua voz não tinha poder. A Diana era mais alta e ponderada, mas carregada de um estrondo que o palácio não ouvia há décadas. Ela os lembrou de sua vida inteira de serviço, de seu histórico de disciplina, de sua recusa em se envolver em dramas. Se ela estava se manifestando agora, era porque todos haviam esperado tempo demais. A ameaça de Ana não era apenas pessoal, era institucional. Ela advertiu Carlos de que se medidas imediatas não fossem tomadas para confrontar a narrativa e corrigir os fatos,
ela renunciaria a seus deveres reais públicos, citando preocupações éticas irreconciliáveis. Para uma integrante da família real, do calibre de Anne, isso causaria um grande impacto na Commonwealth. Sinalizara ao mundo que algo estava terrivelmente errado dentro do Palácio de Buckingham. Nos bastidores, Catherine se manteve discretamente solidária. Ela forneceu a Anne notas confidenciais, verificações, cruzadas sigilosas e até mesmo comunicações pessoais que ainda não haviam sido divulgadas. Juntas, as duas mulheres se tornaram uma força que a monarquia não podia ignorar. Enquanto outros sussurravam sobre minimizar os danos, Ana e Catarina se preparavam para o impacto. Para Carlos, era um momento decisivo. Ou enfrentava as consequências agora, ou deixava a coroa arder lentamente por dentro. A decisão logo seria dele. Mas o destino, como sempre na casa real, tinha outros planos, porque assim que Ana tomou a posição mais corajosa, uma segunda voz mais suave, mas não menos poderosa, se preparava para romper o silêncio. Mas nem mesmo Ana esperava o que aconteceria a seguir, quando Catarina assumiu o protagonismo e finalmente quebrou o silêncio. Por trás de cada sorriso real escondia-se uma guerra invisível e Catarina travava a sua em silêncio. Enquanto Ana se mantinha firme publicamente, Catarina enfrentava uma encruzilhada pessoal: manter a imagem de calma ou finalmente se pronunciar. Num gesto que chocou a nação, ela escolheu proteger a verdade, mesmo que isso significasse expor suas feridas mais profundas. Externamente, Catarina sempre personificara a compostura. Mas, em particular, a dor era aguda e persistente. Não se tratava apenas da desinformação espalhada por Meghan. Foi a instrumentalização da maternidade da família das crianças. Um momento em particular, ainda sussurrado entre os funcionários do palácio, marcou um ponto de ruptura. Meghan insinuou publicamente que Catarina a havia prejudicado durante um momento delicado envolvendo as aparições reais de seus filhos. A história era vaga, carregada de emoção e amplamente aceita. Mas Catarina sabia que não era verdade e tinha os registros para provar. A portas fechadas, ela começou a coletar discretamente documentos memorandos da equipe, trocas de e-mails, depoimentos em primeira mão. Ela nunca se pronunciou publicamente, nunca corrigiu a narrativa na imprensa, mas guardou tudo. Quando a versão dos fatos de Meghan foi repetida por um veículo de comunicação popular, o silêncio de Catherine transformou-se de graça em fardo. E foi então que algo mudou nela. Um e-mail supostamente vazado, de dentro do próprio círculo de Meghan, veio à tona contradizendo diretamente suas alegações. Nele, Meghan parecia zombar de um momento que Catherine havia descrito como profundamente pessoal, referindo-se à princesa de Gales, com uma linguagem tão fria que deixou assessores de alto escalão atônitos. Foi então que Catherine desabou. Ela não reagiu com agressividade. Não correu para os tabloides. Em vez disso, reuniu sua equipe e fez o que mais tarde seria descrito como um dos pronunciamentos mais emocionantes da história da realeza. Eu protegi esta família, disse ela, mas não permitirei que meus filhos sejam usados como escudo para a ambição de outra pessoa. Sua voz, geralmente suave e ponderada, tremia, não de medo, mas de convicção. O que ela não percebeu foi que suas palavras estavam sendo gravadas. Um microfone acidentalmente deixado ligado captou seu depoimento sincero. O vídeo nunca chegou ao público, mas dentro dos muros do palácio mudou tudo. Pela primeira vez, aqueles mais próximos a ela compreenderam a profundidade de seu sofrimento silencioso e a força que ela demonstrara ao mantê-lo em segredo. Daquele momento em diante, ela e Ana não agiam mais em paralelo. Estavam alinhadas. Compartilhavam informações, estratégias e táticas. Concordavam em uma missão: proteger a integridade da coroa e a inocência daqueles jovens demais para se defenderem. Não se tratava de vingança, nem mesmo de reputações. Tratava-se da verdade. Catarina sabia que o preço do seu silêncio havia sido pago em noites sem dormir e confiança abalada. Mas agora, com as provas em mãos e Ana ao seu lado, ela estava pronta para enfrentar a tempestade. Com Ana e Catarina alinhadas, o palácio não tinha escolha. As mentiras não podiam mais ser escondidas. A contagem regressiva para a revelação havia começado.
Em Highgrove House, longe das câmeras e do caos, o confronto aconteceu. Numa reunião, a portas fechadas entre Meghan Ann Catherine e o Conselho Jurídico Real, a atmosfera estava carregada de tensão. O que deveria ser uma reconciliação transformou-se num acerto de contas. O convite fora cuidadosamente redigido de forma neutra e diplomática, envolto na linguagem das operações de paz. Disseram a Meghan que a reunião seria uma oportunidade para esclarecer mal-entendidos. O que ela não sabia era que Anne e Catherine não tinham qualquer intenção de deixar que o momento se resumisse a uma mera formalidade. Não se tratava de esclarecer as coisas. Tratava-se de estabelecer um limite. Anne, sempre a estrategista, atacou primeiro. Colocou o dossiê sobre a mesa, com a capa lacrada, com o brasão real. Dentro, uma compilação devastadora de contradições, registros digitais de data e hora, depoimentos de testemunhas e documentos internos, cada um refutando uma alegação feita por Meghan, seja publicamente ou a portas fechadas. A sala ficou em silêncio quando Anne deslizou o dossiê para a frente. Não se tratam de mal-entendidos, disse ela friamente. São fatos fabricados. A resposta de Meghan foi imediata e furiosa. Ela acusou as duas mulheres de armarem uma cilada, de a encurralarem com acusações ensaiadas e relatos tendenciosos. Mas suas palavras altas e dramáticas apenas reforçaram o que Anne e Catherine já sabiam. Ela não estava ali para assumir a responsabilidade. Estava ali para controlar a narrativa. Catherine não gritou, não hesitou. Com firmeza silenciosa, olhou Meghan nos olhos e falou com o coração partido. Ela descreveu a dor de ver seus filhos usados como peões em narrativas públicas que estavam longe da verdade. Como uma única mentira, contada de forma convincente, o suficiente, poderia reescrever o legado de uma família. Ela lembrou a Meghan que a monarquia não era apenas um símbolo. Era uma instituição viva, com pessoas reais, crianças reais e consequências reais. Mas Meghan não recuou. Insistiu que os registros foram tirados de contexto, que ela havia sido enganada, mal interpretada, incompreendida, que era ela quem estava sendo atacada. Sua recusa em admitir culpa só alimentou ainda mais a situação. E foi então que Anne deu seu aviso final. Se você continuar negando, disse Anne, nós agiremos não para destruí-la, mas para proteger o que ainda permanece intacto. As palavras eram simples, mas seu peso era imenso. Meghan zombou, mas não disse mais nada. Em vez disso, seu advogado, sentado a poucos metros de distância, finalmente interveio. A discussão mudou. O tom mudou. Não era mais uma questão da realeza. Era uma questão jurídica. Os advogados, de ambos os lados, começaram a descrever as possíveis consequências da divulgação, os danos à reputação e os litígios. O que começou como uma conversa agora oscilava à beira de uma guerra declarada. Mesmo assim, Anne e Catherine mantiveram a compostura. Elas não vieram em busca de vingança, mas sim para exigir responsabilidade. E naquele momento, deixaram isso claro: se o palácio não responsabilizasse Meghan, elas o fariam. O confronto selou a decisão das duas mulheres da realeza. Mas foi a ação seguinte que abalou até mesmo o gabinete do primeiro-ministro. Pela primeira vez em décadas, o palácio acionou o protocolo de emergência real de nível 3, uma classificação de crise interna, reservada para ameaças à legitimidade da monarquia. O fato de tudo ter sido desencadeado pela mentira de Meghan deixou até mesmo os veteranos da casa atônitos. Não se tratava mais de uma questão familiar. Era uma emergência constitucional. No momento em que o confronto em Highgrove terminou, algo mudou. Anne e Catherine retornaram a Londres não com alívio, mas com um senso de urgência tão profundo que se sobrepôs a todos os procedimentos padrão. Suas evidências, seus depoimentos e a reação hostil que acabavam de enfrentar deixaram claro que este não era um escândalo que pudesse ser contido. Era uma ameaça ao próprio fundamento da credibilidade da realeza. E essa constatação exigia ação imediata. O protocolo de emergência raramente mencionado e quase nunca invocado destina-se a momentos de perigo nacional ou institucional. Guerra-abdicação.
Assassinato, ameaças. Esses são os seus gatilhos habituais. Mas desta vez foram mentiras deliberadas, destrutivas e que rapidamente minaram a confiança do público na coroa. Com a assinatura de Ana e a corroboração de Catarina, o protocolo foi ativado nas primeiras horas da manhã. Ignorando o conselho privado e alertando as principais unidades operacionais da coroa, em poucas horas, o palácio se transformou em uma sala de guerra. Membros importantes da família real, alguns dos quais não eram convocados com tamanha urgência, desde a morte da rainha, foram chamados para uma reunião à meia-noite, a portas fechadas. Sem imprensa, sem vazamentos. Nem mesmo os funcionários tinham permissão para permanecer na sala. Lá dentro, a atmosfera era tensa. Todos entendiam as implicações. A monarquia estava à beira de uma crise de integridade e o mundo observava. Para evitar o caos imediato, as equipes de comunicação do palácio receberam ordens estritas de silêncio. Telefones confiscados, apenas linhas seguras. Nenhuma declaração oficial, nenhum vazamento para jornalistas amigos, nenhuma resposta pública, mesmo com a explosão de especulações nas manchetes globais. Mas nos bastidores, duas vozes se recusavam a se calar. Ana e Catarina argumentavam que o único caminho a seguir era a verdade. Não uma exposição completa, mas uma divulgação controlada. O suficiente para restaurar a confiança, o suficiente para mostrar que a monarquia ainda tinha espinha dorsal. Elas apresentaram um plano, uma declaração conjunta, cuidadosamente redigida, feita por ambas as mulheres, confirmando a existência de informações enganosas sem citar nomes. O objetivo não era vingança, era preservação. O rei Charles, no entanto, hesitou. Ele entendia o que estava em jogo, mas o peso de sua coroa e os fantasmas de crises passadas o tornavam cauteloso. Ele temia uma escalada, temia seu legado e, acima de tudo, temia o que aconteceria se Meghan retaliasse. Seu silêncio não era fraqueza, mas paralisia. E nesse vácuo, uma tempestade começou a se formar. William, já fervendo de frustração, fez seu próprio alerta. Se o palácio não agisse em Language Not Registered for Generation Horas, ele mesmo tornaria tudo público. Sem filtros, sem demora. Ele faria o que seu pai não faria. Para os conselheiros presentes, era um momento de caos envolto em controle. Todos calculavam. Cada segundo contava. Cada frase, cada movimento poderia mudar o futuro da monarquia. O palácio sabia que o tempo estava se esgotando. E com o mundo inteiro observando, uma declaração foi redigida que mudaria tudo. Quando Ana e Catarina se apresentaram lado a lado diante da imprensa, o mundo prendeu a respiração. Não se tratava apenas de uma declaração. Era um aviso silencioso. Suas palavras eram ponderadas, mas o subtexto era estrondoso. A monarquia havia sido enganada, mas isso acabou. A era do silêncio havia terminado. A coletiva de imprensa fora marcada discretamente, sem a pompa habitual. Sem estandartes, palacianos, sem cenários suntuosos. Apenas duas mulheres, uma, o núcleo de ferro da coroa. A outra, seu coração pulsante, prontas para falar com o peso da instituição por trás delas. As câmeras disparavam as transmissões ao vivo. Começavam, mas nenhuma delas hesitou. Elas não estavam ali para espalhar fofocas. Estavam ali para traçar uma linha na história. Anne começou, sua voz firme e inabalável. Ela reconheceu que os últimos meses revelaram discrepâncias de verdade e integridade, que não podem mais ser ignoradas. Ela não mencionou o nome de Meghan. Não precisava. Cada palavra foi calculada para atingir o cerne da questão, sem cair no espetáculo. E então veio a frase que dominaria as manchetes em todo o mundo. O dever real deve sempre estar acima da narrativa pessoal. Era uma punhalada envolta em diplomacia, e todos sabiam para onde estava apontada. Então, Catherine deu um passo à frente, sua voz mais suave, mas não menos imponente. Sua mensagem não era apenas institucional, era maternal. Como mãe, disse ela, fazendo uma pausa para recuperar o fôlego. Não posso ficar em silêncio quando a próxima geração é ameaçada por enganos prejudiciais. A verdade não é negociável. Nossos filhos merecem mais. Havia dor em suas palavras, dor e poder, e o mundo sentiu isso.
Em minutos, a imprensa explodiu. Comentaristas da realeza declararam a declaração sem precedentes. As redes sociais entraram em erupção, com hashtags se tornando tendência global em menos de uma hora. Embora nem Anne nem Catherine tenham citado nomes, o significado era claro. E pela primeira vez na esfera pública, as mulheres da realeza assumiram o controle da narrativa, não por meio de retaliação, mas por meio da verdade. Comedida firme e inegável. Nos bastidores, a equipe de Meghan se mobilizou. O momento os pegou de surpresa. Em poucas horas, uma resposta cuidadosamente elaborada foi emitida por meio de um porta-voz terceirizado, citando decepção e narrativa seletiva, mas teve menos impacto do que o esperado. O tom pareceu reativo-defensivo e o público percebeu. As pesquisas mudaram quase instantaneamente. O apoio público, que havia oscilado nos últimos anos de repente, se voltou para Anne e Catherine. A dignidade delas, a contenção, a decisão de se pronunciarem sem alarde. Tudo isso ressoou especialmente depois de tantos meses de caos. A declaração fez mais do que defender a monarquia. Ela lembrou às pessoas o que a monarquia um dia representou. Mas a vitória não foi total e estava longe de ser definitiva. Porque embora Ana e Catarina tivessem falado com a autoridade real, Meghan não havia terminado. Na verdade mesmo, enquanto a declaração ecoava nos noticiários e nos debates televisivos, ela já preparava seu próximo passo. Mas a tempestade estava apenas começando, pois o que Meghan fez em seguida pegou todos de surpresa. Justo quando a família real pensava ter recuperado o controle, Meghan retaliou com uma ameaça própria. Uma mensagem enigmática, publicada por uma fonte anônima, insinuava um cofre de segredos que poderia destruir mais do que apenas reputações. A monarquia pode ter dado o primeiro golpe, mas Meghan não recuou. O momento não foi coincidência. Menos de language not registered for generation, horas após a declaração histórica de Anne e Catherine ter abalado a imprensa mundial, um vazamento peculiar surgiu online originário de uma plataforma conhecida por conteúdo de denunciantes, mas marcado por uma clara intenção. A publicação não citou nomes. Não precisava. Em vez disso, alegava que uma figura ligada à família real possuía áudios inéditos, comunicações internas e documentos que, se tornados públicos, alterariam para sempre a reputação da monarquia. A linguagem era vaga, mas a implicação era precisa. Não se tratava de uma mensagem para o público. Foi um aviso direto ao palácio. Quase imediatamente, a equipe jurídica de Meghan divulgou uma declaração mais formal, embora igualmente vaga. Reservaram-se o direito de recorrer a todos os meios legais necessários, alegando implicações difamatórias e coordenação ilegal dentro dos canais da família real. Mas foi a frase final que chamou a atenção. Caso haja novas provocações, novas provas poderão ser divulgadas. O estopim havia sido aceso. Especulações explodiram nas redes sociais. Estaria Meghan se preparando para uma segunda entrevista no estilo Oprah. Existiriam vídeos, mensagens de voz. Alguns afirmaram que ela havia gravado secretamente conversas de alto nível em Windsor. Outros acreditavam que ela havia guardado as trocas de mensagens com funcionários do palácio durante seus últimos dias no Reino Unido. As teorias se multiplicaram freneticamente. Em poucas horas, hashtags questionando a transparência do palácio e pedindo que Meghan se pronunciasse novamente começaram a viralizar no mundo todo. Dentro do palácio, o clima mudou de triunfo para tensão. O rei Charles, pego de surpresa pela rápida resposta, convocou outra reunião de emergência. Os assessores debateram os próximos passos. Intensificar o conflito com uma contestação legal, ou manter a posição e recusar-se a dialogar. Mas Charles havia chegado ao seu limite. A ideia de outra guerra pública, que poderia envolver tribunais, descoberta de provas e humilhação global, era insuportável. Anne, no entanto, permaneceu impassível. "Deixa-a falar", teria dito ela, à equipe sênior. "Já dissemos a nossa verdade. O resto é ruído." Catherine ecoou o mesmo sentimento em particular, dizendo à sua equipe: "Não se trata de controlar as consequências. Trata-se de manter a firmeza, a determinação deles
enviou uma mensagem clara à instituição. Eles não aguentavam mais o medo. Mas a monarquia não era ingênua. Eles entendiam que as regras do jogo haviam mudado. Cada mensagem, cada vazamento, cada sussurro tinha consequências. E se Meghan realmente possuía material que pudesse ferir a coroa mais profundamente do que antes, eles precisavam se preparar desta vez. Sem hesitação ou demora nos bastidores, estrategistas da realeza começaram a se preparar para outro possível ataque da mídia. Declarações de contingência foram redigidas. Empresas externas de relações públicas foram consultadas. E planos de contingência para a defesa da reputação foram discretamente colocados em prática. A família havia aprendido uma lição com o passado. A retaliação de Meghan não seria sutil nem passageira. O tabuleiro de xadrez havia sido rearranjado. Mas agora, as apostas eram mais altas do que nunca. A guerra pela credibilidade da coroa não acabou. Ela apenas começou. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir e se inscrever, e nos vemos na próxima. Proxim.